E aí, turma? Tudo bem, oitavo ano? Aqui é o professor Fernando Freitas, mais uma vez aqui com vocês, tá bom? Vamos falar hoje de uma matéria que é muito importante. E aí, adolescentes, fiquem atentos, tá bom? Por quê, professor? Vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar como os métodos contraceptivos, eles podem ajudar a evitar a gravidez, tá bom? E aí, dentro desse aspecto, né, já vou mostrar para vocês que os números de adolescentes que estão engravidando, né, meninas que estão engravidando, galera, ele está crescendo no Brasil, tá? Em comparação com outros países desenvolvidos, por exemplo, que as taxas estão equilibradas ou estão baixando, mostrando que falta informação. E é essa informação que vocês vão ter agora comigo. Tá legal? Então, galera, acompanhe a aula aí. Espero que vocês adorem a aula da mesma forma que eu adorei essa aula. Valeu, galera. Vamos lá, hein? Vamos falar agora com relação aos métodos contraceptivos. Esses métodos contraceptivos, o próprio nome já diz, eles buscam o quê? Turma, evitar a gravidez. Professor, legal, mas esses métodos, né, são variados? Sim, eles são muito diversificados, tendo a presença ali de métodos que precisam, às vezes, de alguns tipos de materiais, alguns são métodos naturais, não precisam de nada, outros são métodos que precisam de intervenção cirúrgica, alguns são medicamentosos. E essa variedade desses métodos, vamos colocar que basicamente todos eles são utilizados basicamente pelas mulheres. Eles são direcionados para o público feminino. Professor, isso aí é justo? Não, nem um pouco. Na verdade, ficou a cargo da menina, da mulher, toda essa responsabilidade de evitar a gravidez. Para o homem, por exemplo, nós temos um método cirúrgico e um método de barreira. E os demais métodos, praticamente, são todos a cargo da mulher. E aí, pensando em toda essa perspectiva, nós devemos mudar muito esse pensamento. Esse pensamento ele tem que evoluir. Aonde, na verdade, o homem ele tem tanta responsabilidade, ou seja, né, o menino ele tem tanta responsabilidade com base nessa gravidez que a menina vai ter. Ambos têm que dividir essa responsabilidade. Na verdade, dividir essa consequência, porque na verdade foi uma consequência de um ato sexual. Falando com relação a essa perspectiva, né? Aí diversos pesquisadores eles vêm tentando inovar, aonde vão ser produzidos e aí já temos alguns métodos em mente. E esses métodos, nesse caso, nós temos a pílula anticoncepcional como um principal deles, que vão ser lançados já esse ano, tá? Em 2020, até o final de 2020, as indústrias farmacêuticas elas prometeram disponibilizar no mercado já a pílula anticoncepcional masculina. E o que nós temos com ela, né? Geralmente ela vai fazer com que modifique a quantidade exatamente de alguns hormônios, impedindo a liberação, ou melhor, né, a formação dos espermatozoides. Então, os espermatozoides, eles vão ser evitados de serem produzidos. Ah, professor, então o menino, ele não vai ter aquela ejaculação? Sim, ele vai ter a ejaculação, só que não vai ter a presença, nesse caso, de quê? De espermatozoides, ou mesmo não vai ter a presença de espermatozoides maduros, capazes, então, de gerar um novo indivíduo, tá? De proceder e continuar o processo da fecundação. Aí, dentro de toda essa perspectiva, que eu acho super justa, nós temos exatamente o início da gravidez e o pensamento de como se inicia a gravidez. Porque não tem como pensar em métodos contraceptivos sem conhecer basicamente como é que são os mecanismos da gravidez, o que são necessários e depois que acontece a gravidez, tudo aquilo que é necessário para se pensar exatamente dentro desses métodos, no uso deles, como é que a gente pode impedir e tudo mais. Nós temos que conhecer muito bem o ato dessa concepção. Então, o início da gravidez, ele dá esse entendimento para a gente. E, professor, quando inicia a gravidez? Vamos falar de maneira mais prática.
através de um processo chamado de fecundação, e aonde nós temos a liberação do óvulo juntamente com o encontro dos espermatozoides que estão caminhando, que foram liberados lá no canal vaginal. Ele está subindo no útero, chegando até as trompas de falópio. Professor, ele caminha, tudo isso eu pensava que a menina engravidava lá no útero. Não, não é no útero, é exatamente nessas tubas uterinas aqui, ó, lá nas trompas. Então, na verdade, o óvulo maduro, ele é encontrado aqui, óvulo ou ovócito. E aí, no ato, né, desse encontro, nós temos o que? O processo da fecundação. Lembrando que essa fecundação aqui, ó, nós chamamos esse nome, ela é chamada assim por quê? Porque nós contamos com o encontro do gameta masculino, que é o espermatozoide, com o gameta feminino. Muito bonito isso daqui, né? Então, o gameta masculino encontrou o feminino nesse processo chamado de fecundação e vai formar o que, professor? Vai formar um zigoto. Esse zigoto, que é essa célula aqui, ó, germinativa, essa primeira célulazinha aqui, ó, que foi fecundada, ela começa a realizar sucessivas mitoses, multiplicação celular, até, né, dar origem a um embrião. E esse embrião, ele vai se aderir exatamente ao endométrio do útero. Ele vai ser encaminhado, tá, até o endométrio do útero. Neste endométrio, ele vai fazer um processo que nós chamamos de nidação. Então, a nidação é essa implementação, aderência desse feto aqui, ó, tá? Desse embriãozinho, na verdade, não é nem feto ainda, desse embrião à parede do endométrio. Processo de nidação. E, professor, a partir do momento que se aderiu, o que vai acontecer? Vão ser formados os anexos embrionários. Galera, vão ser formados os anexos embrionários. Que anexos são esses? São estruturas que vão dar o suporte para este embrião. Esses anexos, eles estão presentes e vão ser formados aqui, ó, nesse tecido aqui de aderência, tá? Vão estar presentes aqui. Não vão estar associados diretamente ao embrião. O embrião, ele vai estar protegido, tá? Diferente desse tecido aqui, ó, que é o tecido do quê? Do sistema reprodutor feminino. E aqui, ó, esse embrião, ele vai estar num microambiente, num ambiente completamente isolado, mas vai estar ganhando suporte desses anexos. Esses anexos, eles têm a função de nutrição, têm a função de respiração, excreção, que é a eliminação de substâncias, nesse caso, que podem ser substâncias nitrogenadas, aquelas que têm um grande caráter ácido ao corpo, ou mesmo que estão em excesso, que devem ser eliminadas pelo corpo. Ele também serve para o controle da temperatura, tá? Eles ajudam a controlar a temperatura lá naquela região. Nós temos a defesa imunológica. Também nós temos ali, ó, a proteção física do embrião. Que proteção é essa, professor? Proteção contra impacto, proteção ali, ó, que vai ser extremamente importante para dar prosseguimento, né, e dar continuidade a todo o processo de desenvolvimento daquele embrião de maneira saudável. Como eu falei anteriormente, sempre ressaltando que esses anexos, essas estruturas, não fazem parte do corpo do embrião, elas estão à parte. Além disso, né, esses anexos embrionários, eles não são encontrados unicamente nos seres humanos. Nós encontramos eles em vários outros animais de vários outros filos, né? E aí, desses outros filos, estou falando dos peixes, anfíbios, répteis, aves. Mas, professor, eles são idênticos? Não, não são idênticos. Obviamente, cada
Cada representante vai ter o seu tipo de anexo embrionário com as suas características definidas, tá legal? Então, nós estamos falando dos anexos embrionários da espécie humana. É muito importante você saber isso, porque ao pesquisar muitas vezes, nós encontramos sobre anexos embrionários na internet e lá tem um monte. Só que às vezes nós não estamos lendo um anexo embrionário da espécie humana. Às vezes estamos lendo lá sobre um outro mamífero, estamos vendo lá um anexo embrionário de um peixe, de um anfíbio, de uma ave. Então devemos saber reconhecer. Formação desses anexos embrionários. Como falei, são estruturas importantes pra caramba beça. Eles, na verdade, têm alguns tipos e cada qual com a sua função. Professor, quais são as funções desses anexos embrionários? Vamos lá, galera. O primeiro anexo que eu gostaria de falar, que eu queria falar, é o saco vitelínico. Para que serve saco vitelínico ou vitelíneo? Ele é o primeiro anexo embrionário a ser formado. E assim como o alantoide, que vai ser formado logo em seguida, esse daqui, ó, logo em seguida, esses anexos, eles são semelhantes a bolsas. E eles formam estruturas, né, que nesse caso, o saco vitelíneo, ela serve para promover a alimentação do embrião. Professor, por que ele vai fornecer? Como assim? Porque como ele forma uma bolsa, ele consegue armazenar para o embrião nutrientes que durante, né, os primeiros estágios de desenvolvimento do embrião, ele vai ser muito utilizado. Temos também, dentro dos anexos embrionários, a bolsa amniótica. A bolsa amniótica, ela tem ali, ó, o papel de preencher, tá? De envolver por completo aquele embrião. E no seu interior, nós temos exatamente um líquido, uma substância, que é chamado de líquido amniótico, que já deve ter ouvido falar em algum momento, tá? Esse líquido amniótico, ele tem o objetivo de proteger o embrião contra os choques, contra a desidratação, promover a manutenção da temperatura, manutenção do pH exatamente daquela região, sem contar que, lembrando que o embrião ele fica envolvido por completo dentro desse líquido amniótico. E aí facilita o quê? A locomoção daquele embrião. Então ele tem ali uma liberdade razoável de movimento. Quem nunca aqui, né, ouviu falar com relação a uma mãe, né, uma pessoa grávida, fala, poxa, meu bebê está mexendo muito hoje. Está mexendo por quê? Porque ele está envolto exatamente dessa piscininha que é o líquido amniótico, que está envolvendo ele. Olha que lindo, né? Temos agora um outro anexo a falar também. Um anexo chamado de alantoide. Professor, que anexo é esse? Que nome estranho, né? Alantoide. Ele também é representado por uma bolsa. E nesse caso, o saco vitelíneo, ele tinha a função de quê? Armazenar nutrientes. Já o alantoide, ele tem a função de armazenar as excretas nitrogenadas e tudo aquilo que precisa ser descartado. Então, na verdade, o que? O saco vitelíneo ajuda na alimentação e o alantoide ajuda na eliminação, tá? Daqueles elementos que não são mais úteis para o embrião. O córeo, ou também chamado de córion, tá? Ele, nesse caso, ele auxilia no desenvolvimento de um outro tipo de anexo embrionário. O córion, ele é fundamental para a formação da placenta, tá? E também ele tem a função de regular algumas taxas hormonais durante o processo do desenvolvimento daquele embrião. Um dos anexos, né, na verdade, uma estrutura muito particular que aí, ó, está sendo representada é a placenta. A placenta, ela é muito importante. Lembra, ela vai ser feita, né, através de quem? Do córion. O córion dá início ao processo da produção da placenta. A placenta, na verdade, ela vai agrupar quase todas as funções de todos os anexos embrionários. Sério, professor? Sério, a placenta é muito importante.
Para que ela serve? Ela é responsável pela defesa do embrião contra choques, como eu falei. Não é choque, né? Choque de eletricidade não, galera. É impacto que nós estamos falando, né? Uma batida, um esbarrão. Proteção geral ali, ó, né? Com relação a esses impactos. Nutrição, troca gasosa. Ela consegue fazer por parte alguma troca gasosa. Ela tem ali, ó, o papel da remoção das excretas. E também, dentro desses organismos, nós devemos saber o seguinte, que o sistema circulatório do bebê, ele é independente do sistema circulatório da mãe. Ou seja, né, as estruturas sistêmicas da mãe não se misturam com o bebê. Mas nós temos uma região que ajuda a conectar exatamente esse bebê à placenta, fazendo com que ele consiga ali fazer uma troca de nutrientes, que ele consiga trocar nutrientes com a mãe. Só que ele não tem o contato direto com o sangue da mãe em momento algum. Ele só vai ter o quê? A troca de nutrientes. Professor, que nutrientes vão ser trocados? Então, mediante lá da placenta, ó, então nós temos aqui uma região rica em vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos aqui, ó, comum de quem? São do bebezinho. E aqui nós temos os vasos sanguíneos da mãe. E aqui a parede da placenta, rica em vasos sanguíneos. Então, os nutrientes da mãe fazem assim, ó, vem aqui, ó, vem para cá, passa pela parede da placenta, encontra os vasos sanguíneos do bebezinho e aí, ó, o alimento ele vai chegar até aquele feto, até aquele embrião, ajudando nessa alimentação, nessa excreção que é a eliminação dele, tá? Na troca gasosa. Então o bebezinho ele tá tendo essa interação aqui, ó, mas tem uma placenta no meio, tá? Sendo ali, procedendo essa divisão. E essa placenta, né, ela vai se ligar diretamente ao cordão umbilical, que se liga diretamente ao feto, ao embrião, tá? Aquele futuro bebezinho. Temos também um processo muito importante, que é o processo hormonal. Quando falamos em hormônios, né, nós vimos que nós temos uma cascata de hormônios, uma quantidade muito grande de hormônios femininos que vão atuar exatamente no corpo da menina, preparando ela, tá, exatamente para a concepção, para a gravidez. Nós vimos, principalmente quando nós falamos de quê? Ciclo menstrual. O envolvimento exatamente daqueles hormônios que é o estrogênio, a progesterona, o folículo estimulante, não é isso? O hormônio luteinizante. Então esses hormônios eles têm uma grande participação. Então vale lembrar o seguinte, no início da gravidez, sempre durante ali, ó, a formação daquela placenta, são produzidos hormônios, tá? Nesse caso nós temos o HCG. Não é à toa que a menina, ao fazer um teste de gravidez, o nome do teste é uma avaliação do beta-HCG, tá? Que aí nós vamos saber a taxa desse hormônio. E esse hormônio, né, ele mantém, então, o quê? Qual o papel dele? Ele mantém a gestação nos primeiros meses. Ele garante que essa gestação aconteça. E após, né, um determinado período de tempo, a placenta ela já começa a produzir estrogênio, já produz progesterona. E aí, quando ela começa a produzir estrogênio e progesterona, nós temos o quê? A diminuição do HCG. Então, vocês podem perceber, ó, que o HCG ele está muito alto. E aí, a progesterona devagarzinho começou a crescer, né? O estrogênio começou a crescer, chegou num determinado ponto que o beta-HCG, ou melhor, o HCG, ele vai cair. Ele vai cair, vai diminuir drasticamente. Promovendo, então, com essa diminuição, que a progesterona, ela vem fazer o quê? Ela vai inibir aquelas contrações uterinas, protegendo, então, com que aquela menina, ela não expulse aquele bebê.
Nesse caso, o estrogênio, ele aumenta a vascularização do lugar. Então, o endométrio, ele se torna cada vez mais vascularizado, ou seja, rico em vasos sanguíneos, mantendo ainda de maneira mais saudável aquele embrião, ou seja, garantindo também a gravidez. Depois de todas essas taxas, né, que estão aumentadas, nós temos também, né, essa quantidade de HCG, logo nos primeiros meses, ela é muito elevada, E aí nós temos a detecção dele através de exame de sangue ou exame de urina. Tá legal? Muito bom, galera. E dentro desse aspecto, né, da gravidez, infelizmente, vou falar dessa maneira, tá? Porque não tem como me colocar de outra maneira, que infelizmente as taxas de gravidez na adolescência, principalmente na América Latina, elas vêm subindo muito. Nós estamos contando aí, né, com números recordes de gravidez na adolescência. Professor, o que está acontecendo? Acontecendo que ou não estão chegando informações adequadas, tá? Para que essa menina e esse menino, eles consigam pensar um pouquinho nas consequências desse ato. Professor, atrapalha muito a gravidez na adolescência? Demais. Sem contar que é perigoso tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí, a gravidez precoce, ela faz com que a vida daquela pessoa, ela modifique de maneira muito drástica. Imagine, então, que o adolescente não vai mais poder ser adolescente. Professor, por que não? Porque ele tem que amadurecer. Porque, na verdade, ele está esperando ali, está formando um serzinho que vai ser dependente dele. E ele precisa amadurecer. Então, de maneira rápida, de maneira ali, que aquele bebê não sinta exatamente as consequências, porque ele não tem culpa disso. Então, devemos sempre tomar cuidado, pensando sempre no bem-estar agora de quem? Da mãe e do bebê. Temos aqui, as complicações, e vou falar só de algumas delas, só essas que eu coloquei aqui para vocês, algumas complicações da gravidez na adolescência. Não sei se vocês sabiam, né? A gravidez na adolescência é considerada gravidez de risco. Dependendo da idade da criança, né, ou do adolescente, é gravidez de risco. E isso acaba gerando o quê? Evasão escolar. É muito difícil aquela menina ela conseguir dar continuidade do estudo, porque agora ela tem o quê? Ela tem que amamentar, ela tem que fazer o quê? Ela tem que cuidar, trocar fralda, dar banho, tá? Botar para dormir, zelar por aquela criança, levar para o hospital, caso seja necessário. E então, esses cuidados, eles são permanentes. Tá? Filho é para a vida toda. Não é só por um instante, não. Tá legal? E aí, acaba, infelizmente, gerando evasão escolar. Nós temos números assustadores, que metade das meninas, tá? Elas não apenas geram evasão escolar, mas também que o menino, ele não continua com a menina. Dependendo da idade, 50% a mais de 50% dos homens abandonam, né? Os meninos abandonam meninas grávidas e não querem nem saber, tá? Porque, lembrando, o homem, ainda por cima, demora esse processo do amadurecimento. Ele demora a amadurecer. E aí, vale a pena? Não vale a pena se arriscar. Por favor, tá? Temos ali, o papel da mortalidade materna. Gravidez de risco, é risco para a mãe e para o bebê. Olha só, então o número de óbitos, né, de meninas que vão morrer por conta da gravidez é muito alto. Não vale a pena, galera. Nesse caso também, lembra que eu falei, para o bebê também é arriscado. Nós temos ali o corpo da menina que não está preparado ainda, tá, para receber esse feto. Professor, o sistema reprodutor já está formado. Ele já está formado, mas não quer dizer que a menina já está pronta. E aí nós temos o quê? Exatamente o nascimento prematuro como uma consequência desse despreparo fisiológico exatamente do corpo dessa menina. Temos também, né, o risco à saúde. E esse risco à saúde
pode garantir para essa mãe, né, para essa menina, algumas consequências e sequelas que elas vão carregar para o resto da vida. Sem contar que, aí muitas vezes, infelizmente, é tão prejudicial para o bebê, principalmente para aquelas meninas que elas estão grávidas, estão gerando um filho, mas continuam fazendo tudo o que elas gostariam de fazer na vida, né? E às vezes a soma de todas essas atividades acabam gerando um aborto. E esse aborto natural, né, muitas vezes não é aborto induzido, o corpo mesmo ele já recusa aquilo ali, né, aquele feto, aquele embrião, em prol de quê? Da própria proteção dele. Ele não entende que ele está gerando ali um filho, e aí ele não está preparado, então ele vai proceder com esse mecanismo aqui do aborto. E toda vez, né, também nesse caso, é arriscado para a mãe. Ok? Olha só alguns números que eu separei para vocês. Gravidez na adolescência. Quais as consequências e onde está o problema? Vamos pensar o seguinte, né? Olha lá, 35% das pesquisas afirmam que terem engravidado na faixa de 18 anos. Ou seja, né, até 18 anos, basicamente, 1/3 da população brasileira ela engravidou. Dentro desse mecanismo, né, desses números, o Acre é o número onde tem as pessoas, acredite, mais conscientes. Onde a taxa de gravidez é 17 anos, com 17 anos ou mais. Já em Alagoas, né, ela já tem o quê? 15,9%. Então, na verdade, mostrando que a desinformação lá no Nordeste, lá em Alagoas, está muito grande. Só que aí eu vou falar, poxa, professor, e o Rio de Janeiro? Então, o Rio de Janeiro está tranquilo, né? Não. Se nós formos analisar, 16,3 para 15,9 são poucos meses de diferença. São poucos meses de diferença. E aí, né, nós temos uma gravidez também precoce. O número de pessoas grávidas, de meninas, de adolescentes grávidas é muito grande, prejudicando diretamente aquela menina. Olha aqui que eu falei, ó, em média, 53% das meninas que engravidaram aos 14 anos, por exemplo, não está mais com o pai da criança. E esse número aqui, ele permanece até, se eu não me engano, aos 19 anos. E depois ele vai caindo. Nós encontramos também dados assustadores que nós falamos com relação ao uso de métodos contraceptivos, aonde muitos adolescentes eles não querem fazer uso do método contraceptivo, às vezes por vergonha, às vezes por achar, né, que na verdade não está preparado para utilizar determinado método. Galera, esses métodos contraceptivos é uma forma de proteção para vocês, então devem ser utilizados sim. Tá? Procura ajuda médica, converse com seus pais, converse com o responsável, porque os métodos contraceptivos são métodos que eles são ali, ó, eles estão ali, melhor dizendo, para proteger vocês. Quais são esses métodos contraceptivos, professor? Fala comigo, por favor. Esses métodos contraceptivos são aqueles que são chamados de anticoncepcionais, que eles servem exatamente para quê? Para prevenir essa gravidez indesejada. E em alguns momentos, ele ainda serve para proteger contra doenças sexualmente transmissíveis. Olha que interessante. Quais são esses métodos contraceptivos? Nós temos um dos principais deles, qual é? É a camisinha. A camisinha, também chamada de preservativo, tá? Que ela vai prevenir exatamente essa concepção, ela vai formar uma barreira de proteção que não vai deixar que aquele espermatozoide ele tenha o contato com o útero. E nesse caso, com o aparelho reprodutor, estruturas internas do aparelho reprodutor feminino. Então a camisinha é um sistema de barreira. Ela forma uma barreira de proteção. Que legal, né? E ali, essa armadura, essa barreira de proteção, ela impede não apenas a gravidez, mas também impede que o homem, o rapaz, tenha contato direto, né, com a mucosa do aparelho reprodutor feminino, ou seja, ambos os aparelhos não têm contato direto. Nesse caso, é um único método que previne contra DST, doenças sexualmente transmissíveis. Eu falo com propriedade com relação a isso,
como trabalhava com a parte de enfermagem, eu via muitos adolescentes nos postos de saúde pedindo ajuda porque eles estavam com DSTs e das mais variadas. Olha só o dado que eu peguei para vocês, né? Exatamente desse ano, tá? Eu peguei o dado agora para vocês, que aí o dado ele mostra o dado do ano anterior sempre, né? Sempre retroativo, das pessoas que são soropositivas, ou seja, que infelizmente adquiriram AIDS ou HIV, né? Professor, o que é isso? É uma doença exatamente que vai afetar o sistema imunológico. É uma doença que não tem cura. Tá legal? E aí, essa doença, o que ela vai ocasionar? Como é que ela é transmitida melhor? Ela vai ser transmitida exatamente por transfusão sanguínea, contato com secreções e principalmente nas relações sexuais. Dá uma olhadinha aqui, ó, que nos anos, principalmente em 2013, nós tivemos um aumento muito grande. Isso daqui, vamos parar para pensar no seguinte: cada número desse daqui, ó, são os casos anuais de pessoas, de novas pessoas que adquiriram essa doença. Lembra o seguinte, tá? Lembra o seguinte. Então, nós temos aqui, ó, um padrão de pessoas que estão adquirindo aquela doença de acordo com os anos. Isso aqui é uma taxa de incidência que nós falamos. Então, cada ano aqui, ó, vai ser somado. Tem um somatório de todos esses anos aqui, ó. Esse somatório, todo ano, estão somando e aumentando o número de casos. Pessoas estão se curando? Não, não tem cura. Então, todo ano a tendência é aumentar. Se você não se precaver, né, não busca mecanismos de prevenção, você vai pegar. E aí depois acabou, não tem para onde correr, tá? Lembrando que é uma doença que evolui, né, que a pessoa vai ter uma evolução muito rápida às vezes. Se ela não se cuidar, ela vai evoluir a óbito e vai morrer. Então tem que se cuidar. E hoje, né, pessoas soropositivas podem ter uma qualidade de vida, uma certa qualidade de vida, que é onde nós temos diferentes mecanismos, né, medicamentosos que vão auxiliar essa pessoa a ter uma certa qualidade. Dentro desse aspecto, percebemos que em 2019, mediante as campanhas de saúde do Ministério da Saúde, fazendo campanhas árduas em combate exatamente, né, e prevenção contra DSTs, contra AIDS, ela surtiu efeito no ano passado. Olha um número menor em comparação com 2018. E eu gostaria muito que esses números eles tenham a tendência de diminuir. Eu gostaria muito, porque é muito complicado uma pessoa ela ter exatamente essa doença. Professor, afeta jovens? Claro que afeta. Dá uma olhadinha aqui, ó. 2.000 jovens no ano passado, né, foram diagnosticados com AIDS, com HIV, ou seja, novos casos, tá? E aí, professor, 2.000 pessoas só em toda a população é pouco, mas se você comparar com um total de 15.000 pessoas, 2.000 pessoas, nós temos um aumento aí, ó, uma taxa de quase de 20% de todo mundo que pegou. Nós temos ali, ó, de jovens, tá? 20% deles são jovens, tá legal? Temos aqui, ó, desculpa, esqueci de falar, e temos a camisinha masculina e a camisinha feminina, tá? A camisinha feminina, ela vai proteger exatamente no canal vaginal e a masculina, ela vai envolver exatamente o pênis ereto. O diafragma, já estou acabando, ó. O diafragma, ele é um método de barreira que, nesse caso, ele vai ajudar o quê? A proteger exatamente, impedindo que o espermatozoide ele passe do canal vaginal para o útero. Olha aí que eu estava falando com vocês com relação ao método, que geralmente são os métodos que são direcionados para as mulheres. Olha o diafragma aí. E aí, esse método aqui, professor, ele vai fazer um bloqueio, não é? Sim. Ele vai bloquear a passagem do espermatozoide, impedindo que ele consiga chegar exatamente lá dentro lá do útero. Esse método, ele geralmente é recomendado a ser utilizado juntamente com um gel. É um gel espermicida, que ele é responsável por ajudar a matar espermatozoides, tá? Esse método contraceptivo, aliado ao gel, ele aumenta a eficácia dele. Só que eu já falo, né, com propriedade. Ao contrário da camisinha, o diafragma ele pode ser reutilizado.
Só que é um método que não é tão confiável. A taxa de proteção dele é uma taxa baixa, tá? Nós temos uma grande, né, possibilidade de concepção. Por quê? Se esse método aqui, ó, o diafragma, ele for colocado de maneira incorreta, se ele sair, né, depois que você colocou ele, se ele sair daquela posição, até mesmo durante o ato sexual, então ocasiona que, se ele sair dessa posição, o espermatozoide pode dar a volta. Então, entrando, né, lá, tendo contato com o útero e talvez com um possível ovócito, óvulo, concedendo aí o processo da fecundação, tá? Então, é um método que não é confiável. Nós temos também os dispositivos intrauterinos. Nesse caso, os dispositivos vão ficar dentro do útero, como o nome já fala, né? E aí temos dois tipos principais. O de cobre, né? O dispositivo intrauterino de cobre, também chama DIU de cobre, e o DIU hormonal. Professor, o que vai fazer cada um deles? O DIU é um dispositivo intrauterino, que é uma pequena peça que pode ser recoberta por cobre ou por hormônios, tá? Ou por hormônios, que somente pode ser colocado e retirado por um médico. Então é um método que você não vai comprar ali na farmácia, pelo contrário, tá? O médico ele vai lá fazer um procedimento para a colocação dele adequada. Se não colocar de maneira adequada, ele pode machucar, tá? Ferir exatamente essa estrutura do aparelho reprodutor feminino. O DIU de cobre, ele tem o quê, né? Ele não tem hormônios, ele é barato, ele não interrompe a ovulação, tá? Não por completo, e é possível deixar dentro do corpo por até 10 anos. Só que tem algumas consequências. Ele pode aumentar o fluxo menstrual, ou seja, os dias que você está menstruando e a quantidade de menstruação, tá? Ele pode gerar ali, ó, com isso, muitas cólicas, muitas dores. Geralmente nós temos a inflamação da parede uterina, que é muito comum no uso desse cobre, e em alguns casos, né, poucos casos, até alguns ferimentos na parede uterina. Esse método aqui ele estava sendo descontinuado, eles estavam parando de comercializar ele. Agora tem uma tendência na volta dele, que eles refizeram e repensaram todo o dinamismo desse cobre, mas atualmente esse aqui é o que está sendo mais utilizado. Que é o que? É um DIU onde vai utilizar conceitos o quê? Hormonais, métodos hormonais. Então o fluxo menstrual ele é reduzido e provoca menos cólicas. Nesse caso, as contrações elas vão ser menores. Nós temos aqui, ó, a endometriose, ou seja, a inflamação do endométrio do útero não vai acontecer. Ele controla exatamente essas inflamações e ele possui então um menor índice de falha se você comparar com o de cobre. Só que, né, nós temos também alguns contras. Tem que trocar a cada 5 anos. E ele é significativamente mais caro. Ele pode levar também o quê? A mexer com os hormônios, que acarreta o quê? Aumento de peso às vezes. E também, nesse caso, ele desregula, principalmente nos primeiros meses, né, o ciclo menstrual. Tá legal? Professor, o que é endometriose mesmo? Ó, é um distúrbio em que o tecido normalmente reveste o útero, cresce fora do útero. E aí, nesse caso, essa endometriose, ela pode, né, esse tecido aqui, ó, ele se torna um processo inflamatório e ele vai parar em outras regiões que não são no útero. Tá legal? Pílula anticoncepcional agora. Essa pílula, ela é um marco exatamente na história da Terra. E assim, ela garantiu para que as mulheres se tornassem cada vez mais independentes, tá? Antigamente não existiam esses métodos contraceptivos e a pílula, ela veio aí exatamente revolucionando toda a história. Nós temos, nesse caso, né, a prevenção contra a gravidez de maneira muito eficiente, aonde vai fazer com que, né, não permita que os hormônios contidos na pílula anticoncepcional não permitam que o óvulo ele venha a sair, ou seja, impede a ovulação. Tá legal? Então, não vai ter ovulação, não tem ovulação, não tem concepção. E aí, nesse caso, ele também
pode provocar alguns tipos de alterações, como por exemplo, né, ele modifica exatamente o muco presente lá no interior, né, do útero, né, e aí das trompas também, tornando aquele ambiente mais hostil para o espermatozoide, tentando eliminá-lo com maior facilidade. Tá legal? Lembrando que é um método que deve ser acompanhado pelo médico. Por quê? Porque, na verdade, ele mexe diretamente com os hormônios. É um método plenamente hormonal. Em geral, né, cada pílula ela contém vários derivados, nesse caso, de hormônios sintéticos. Dentro desses hormônios, nós temos os principais. Quais são? O estrogênio e a progesterona. Mas também, né, há pílulas em que não contém hormônios combinados. Ou seja, pode ter só um ou só o outro. Então, são vários tipos de pílulas diferentes. Não quer dizer que uma pílula funciona para uma pessoa, vai funcionar para outra também. Nesse caso também, né, vale falar que esses hormônios contidos nela, eles inibem exatamente, né, a adenohipófise de secretar o folículo estimulante e o luteinizante, impedindo a ovulação. Por isso que ele ovula, a menina não ovula, porque ele impede o folículo estimulante e o luteinizante de agir, dificultando então, também nesse caso, a passagem do espermatozoide. Tá legal? O anel vaginal é um outro tipo de método, que nesse caso é um método parecido com o anticoncepcional, só que ele vai ter que ser trocado todo mês. Esse método aí, ó, nesse anel, ele é revestido por hormônios que vão sendo lançados de maneira gradual lá no corpo feminino, tá bom? E aí, dentro desse ciclo menstrual, né, esse anel, ele tem que ser reposto a cada mês. Algumas mulheres, eles acabam optando por esse método, por quê, né? Porque às vezes elas ficam com medo de tomar, esquecer de ficar tomando medicamento todo mês, tá? Tomar pílula todo mês. E também, né, nesse caso, por ser muito mais fácil de você lembrar e já estar utilizando, tá bom? Só que esse método ele não é tão eficiente quanto a pílula anticoncepcional. Tá? Ele não é tão eficiente, porque nós poderemos ter descargas hormonais de maneira muito intensa, fazendo com que o final do ciclo, exatamente, nós temos uma quantidade menor de hormônios disponíveis por esse método. Então, nós não temos uma regularização exata exatamente ao utilizar esse método. Então, esse método ele é um pouco mais arriscado do que a pílula. Tá? Existem outros métodos contraceptivos. Nós temos aí no caso, né, a menina que não quer exatamente tomar aquele medicamento todo dia, aquela pílula todo dia, por ingestão oral, ela pode proceder com injeção hormonal, que nesse caso a injeção ela tem uma durabilidade de até 3 meses, tá? Então a menina a cada 3 meses tem que fazer o uso da injeção. Ou a menina ela pode utilizar também implantes, que vai ficar sobre a pele, ou seja, debaixo da pele dela, né? E esse implante, ele vai fornecer também um intervalo bastante longo. Professor, eles são parecidos com a pílula anticoncepcional? Sim, só que logo de cara, nesse caso aqui, ó, é uma quantidade muito grande de hormônios que você vai tomar, que vai impedir exatamente a ovulação por até 3 meses. E aqui ele vai lançando, muito parecido com o anel vaginal, ele vai lançando de maneira gradual ali, ó, esses hormônios, tá, presentes na parede desse bastãozinho. Os implantes também vieram, né, durante um bom tempo e vieram para ficar, que esse adesivo aqui é transdérmico, que exatamente esse adesivo ele vai fazer absorção, né, vai absorver os elementos presentes no adesivo pela pele. E então vão ser injetados ali de maneira gradual esses hormônios. Temos também aí, para finalizar, né? Para finalizar, e lembrando que isso aqui é semanalmente, tá? E aí, para finalizar, nós temos exatamente isso daqui, ó. Contraceptivo de emergência, que é a pílula do dia seguinte. Professor, o que é essa pílula do dia seguinte? Já ouvi falar bastante sobre isso, mas eu não sei o que é. Vamos falar o seguinte, né? Ele é um tipo de método que você deve tomar
até 24 horas após o ato sexual, tá? Por isso nós chamamos de pílula do dia seguinte, tá? Ou seja, deve tomar próximo, né, a maneira mais próxima ao ato sexual, tá bom? Geralmente 24 horas após. Por que isso acontece, professor? Imagina então que a menina está lá tendo ato sexual, um rapaz tendo ato sexual, e aí a camisinha rompeu, teve algum tipo de problema, ou não quis utilizar de maneira muito inconsequente, tá? E aí ela simplesmente vai correr atrás de uma pílula que consiga proteger ela, porque senão ela pode engravidar. E aí nesse caso, né, a mulher ela tem até 72 horas para ingerir ele. É de 24 horas em média, mas até 72 horas. Lembrando que para cada hora, né, após, nós temos uma diminuição da sua eficiência. E esse método, ele é importante sempre relatar, né, que ele deve ser tomado sempre em último caso, pois ele vai ter o quê? Uma quantidade tão grotesca, tão brutal de hormônios, tá? Uma quantidade tão grande que ele provoca muitas reações adversas. Pode provocar náusea, febre, dor de cabeça, contração. Ele pode piorar o ciclo menstrual, diarreia. Então são vários efeitos que ele vai causar na menina, tá? O principal objetivo dele é impedir e retardar a liberação do ovócito. Mas depois já foi liberado o ovócito, ele, na verdade, vai atuar diretamente lá no endométrio, impedindo, né, atrapalhando a nidação. Só que, nesse caso também, essa modificação uterina não vai fazer bem à menina. Então, vale a pena tomar? Não vale, né? Não vale a pena se arriscar nunca, galera. Se nós temos tantos métodos que podem ser tomados para ser utilizados de maneira muito mais eficiente e consciente. Temos também a esterilização, que é um método muito importante. A esterilização, existem duas técnicas, a vasectomia e a laqueadura. A vasectomia, ela consiste em quê? Exatamente numa secção, num corte, tá? E esse corte no canal deferente, fazendo com que o espermatozoide ele seja produzido, mas ele não vai, né, conseguir passar daqui, ó. Ele impediu a passagem dele. E aí, nesse caso, o menino ele vai ejacular, mas sem a presença do espermatozoide. Interessante demais, né? E temos também, no caso das meninas, a laqueadura, ou também chamada de ligações das tubas. E essa ligação, ela pode ser reversível ou não, dependendo do tipo, do mecanismo que foi feita essa laqueadura, tá? Nesse caso, ela pode ser amarrada, existem grampos, anéis que podem ser postos aqui, que podem ser retirados depois, ou mesmo algumas elas podem ser cortadas, cauterizadas, ou seja, queimadas, e aí inutilizando exatamente essa tuba. Professor, o que ela vai fazer? Ela não vai deixar que o espermatozoide, se ele estiver vindo aqui, ó, ele vai parar. E o óvulo também. Então, o óvulo e o espermatozoide não vão se encontrar. Então, esses são os métodos cirúrgicos, que são métodos que são muito, muito utilizados, né, para casais um pouco mais velhos. Né? Geralmente fazem uso desse método aqui, aqueles que não querem engravidar. E aí, finalizando tudo, né, nós temos os métodos naturais, são os métodos de alto risco, e aí eu já falo por si só, não funciona, não caio nessa, tá? Método contraceptivo, nós temos um monte de métodos aí, só que, desculpa, métodos de alto risco são exatamente esses aqui. Imagine só, um deles é o coito interrompido, onde a ejaculação é ejaculado o quê? Fora da tuba uterina, né? Do canal vaginal. Então o espermatozoide não chega na tuba uterina. A pessoa pensa, mas chega sim. Chega sim, porque durante todo o ato sexual, esse espermatozoide, ele tá aqui já. Então não tem a lubrificação exatamente, né, do pênis. Como aquele pênis ele está tendo lubrificação, já estão sendo lançados pequenas quantidades de espermatozoides,
que já estão presentes aqui exatamente nesse canal vaginal e já está andando ali no interior daquele corpo já, tá? Lá no sistema reprodutor feminino. Então, não funciona. Outro método que é muito comum também, infelizmente, é o da tabelinha. E aí eu falo que um monte de menina cai nesse método aqui. A tabelinha, ela veio, na verdade, para ficar. Por quê? Porque ela ajuda as meninas a saberem mais ou menos quando é que é o período menstrual dela. Isso aí realmente é muito interessante. Saber quando e calcular uma possível data da menstruação, da próxima menstruação. E a menina já pode se precaver com relação à utilização de absorventes e tudo mais. Professor, legal. E aí, dentro desses métodos, nós podemos perceber o seguinte: o ciclo menstrual é algo que às vezes pode mudar, tá? Se a menina, principalmente, não faz uso de anticoncepcional por um tempo, nós temos uma variação do ciclo hormonal. E, por último, nós temos também que dentro desse ciclo hormonal, nós temos ali o processo da ovulação. A ovulação ela acontece, né, mais ou menos em uma data. Só que é uma data provável, não quer dizer que é uma data definitiva. Não quer dizer que vai ser 14 dias sempre antes da próxima menstruação. Isso aí é teoria. Mas na prática, isso daqui, a menina vai ovular mediante taxas hormonais. Então ela pode variar essas taxas de ovulação. Da mesma forma que nessa ovulação aqui, ela pode ovular tal dia. Só que nós temos que contar também que o espermatozoide ele consegue permanecer no corpo da menina por até 5 dias de maneira viável. Sério, professor? Então ele fica lá 5 dias, sim. Então, se a menina teve uma relação sexual e ovular daqui a 5 dias, ela pode engravidar. Assustador, né? Aí eu vou falar de maneira mais assustadora. Existem alguns artigos que foram constatados que alguns espermatozoides permaneceram ativos por até 7 dias. 7 dias, uma semana antes. Tá? E aí, torna mais assustador ainda. Aí eu falo, esse método funciona? Não funciona, porque você não sabe quando vai ovular e aí não sabe quanto tempo aquele espermatozoide vai permanecer no seu corpo, tá? E aí nós temos muitos riscos envolvidos nesse processo, tá legal? Então esses métodos aí, que foram falados para vocês, falei dos métodos mais confiáveis até os menos confiáveis. E eu gostaria muito que vocês sempre se atentassem à utilização de um método sempre eficiente. Mas lembrando, antes de qualquer processo, deve ser conversado com os pais, com o responsável e sempre procurar o quê? A ajuda de um profissional, de um médico profissional, que vai auxiliar e recomendar o melhor método para você, caso a caso. Tá legal? Então, galera, muito obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que as informações tenham sido importantes para vocês e repensem, né? Vale a pena? E eu tenho certeza que no atual momento, né, galera, na adolescência, não vale a pena. Não vale a pena, tá bom? E aí, fico aí um grande abraço para vocês. Até a próxima aula. E eu gostaria que todos, a partir de hoje, comecem a se conscientizar cada vez mais e pensar que todo ato tem uma consequência, tá? Toda ação, ela gera uma consequência. E essas consequências, às vezes, não são benéficas para a gente no atual momento. Tá legal? Muito obrigado, galera. Fiquem com Deus. Abração.